Olá, colegas, eu sou Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje estou aqui com a queridíssima, né, Cláudia Cardim, conhecida como Claudinha lá em Taguatinga, né, conhecida aí por todos os oficiais de justiça do TJDFT. Sempre foi uma batalhadora em prol dos oficiais de justiça, já foi do sindicato também, mas enfim, sempre lutou pela melhoria da nossa classe. Claudinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. Claudinha, fala um pouquinho da sua história pra gente. Você é de Brasília mesmo? Eu sou de Brasília, nasci em Taguatinga. Hum. E a minha vida inteira estudei aqui, faculdade, tudo aqui, concurso público. Tentei em outros estados, para outros cargos, mas me fixei em Brasília mesmo. Ah, que legal, né? Isso é muito bom que tem uma história grande com a cidade, né? Seu pai é Tenho. da Polícia Civil, né? Policial Civil do É. DF. Ah, Muito orgulho. coisa boa. Então você já tinha, assim, esse histórico familiar, né? Sim, meu avô, por parte de pai, oficial de justiça no Acre. Né? E tem um primo que é oficial de justiça do TJR do Rio de Janeiro. Coisa RJ, boa, né? Então você já conhecia o cargo, você já escolheu o cargo sabendo, né? Já. Eu, na verdade, quando eu fiz a faculdade de Direito, inspirada no pai herói, né? Eu queria ser delegada de polícia. Uhum. Mas o concurso do TRF para oficial de justiça surgiu primeiro e eu tinha recém-formado, então passei e o TJDF me chamou e estou aqui até hoje, né? Ah, que ano foi? Em 93 eu tomei posse no TJDF. O ano que vem eu fazer 30 anos. Olha que coisa de boa, né? serviço. 30 anos. Muita história. Durante esse tempo você ficou sempre no cargo de oficial de justiça? Era comum naquele período alguns serem chamados para exercerem cargos nos gabinetes? Sim, em 93 eu tomei posse como oficial de justiça e em 97 eu fui ser oficial de gabinete do desembargador Dácio Vieira. E fiquei 6 anos com ele. Depois fui ser oficial de gabinete na primeira instância, terceiro juizado especial civil de Taguatinga, Dr. João Paulo das Neves, que depois foi para a primeira vara civil de Taguatinga e eu acompanhei, né, o juiz, que foi um oficial de justiça também, né, Dr. João Paulo. Trabalhei com ele como oficial de justiça e como oficial de gabinete dele. Era uma parceria muito boa. Né? Fazia as minutas de sentença, de juizado e depois de vara civil. Eu já tinha experiência de voto da segunda instância. Então, foi fluindo, né? Depois, voltei para o cargo de oficial de justiça, porque eu entendia que eu deveria contribuir com o cargo que eu passei. Né? E voltei em 2011 e estou até 2022, estou aqui. Ah, coisa boa. E você já voltou lá em Taguatinga? Voltei em Taguatinga. Já voltei para Vicente Pires, né? Uhum. Quando trabalhamos juntos, né? Isso. Vicente Pires. A gente conversava aqui no começo, né? Que eu tava lembrando que quando eu fui lotado no fórum de Taguatinga, eu voltei de Santa Maria, e aí fui para Taguatinga. Na época não tinha fórum de Águas Claras, e eu morava em Águas Claras, então fui para Taguatinga lá. Era o Getúlio que coordenava, então ele já falou: não, você vai rodar com a Claudinha aqui em Vicente Pires, né? Que vai ser seu setor. E aí a gente rodou junto. Que ano foi? Ele era 2013, né? Em 2013, 2014, por aí. Você morava no setor, né? Isso, Conhecia tudo lá, tudo. né? Então, eu te agradeço demais, né? Imagina. Por essa história conjunta, assim. E, assim, na verdade, ele recomendou não só porque você morava, mas porque você tinha, assim, uma liderança muito importante entre os oficiais de justiça, né? Assim, de ajudar todo mundo, né? Até por conhecer bem a cidade. E isso também levou depois a exercer até cargos dentro do sindicato, né? Você foi uma das lideranças que puxou o sindicato, né? Como é que foi essa história, assim? Como é que você se envolveu Participei da primeira diretoria do Sindojus DF. Eu era diretora de comunicação. E o sindicato não tinha uma sede, né? Então, as reuniões eram feitas na minha casa. Os políticos iam na minha casa, tudo era na minha casa. Fazia jantar, né? Eu chamava, vinha aqueles políticos com fotografia e tal, né? Que eles gostam dessa época de campanha, né?
Então, a minha casa virou sede do sindicato. E foi muito tempo assim, até o sindicato, né, criar corpo, fortalecer na categoria, começou a sementinha lá. Isso é muito, muito interessante, assim, todo mundo entender como é que foi esse processo, todo mundo que contribuiu, né? Hoje o sindicato já cresceu bastante, né? Tomou corpo, já tem uma estrutura que é interessante, mas lá no comecinho, né? Algumas pessoas tiveram uma participação Sim, decisiva, né? E foi você uma foi uma delas. batalha dura. Era a época que a indenização estava indenização de transporte estava muito defasada. E aquela luta com reuniões na administração do TJ, na presidência, na corregedoria, e aquela quantidade enorme de mandados, e é tudo junto, era mandado e sindicato, né? Tinha que dar conta. E nós fomos e tal, e hoje chegamos, né? O Sindojus hoje já está um sindicato forte, com um escritório de advocacia contratado, na época não tinha, né? Então, nós tínhamos muito medo de fazer alguma coisa que precisasse de um escritório de advocacia e não ia ter como recorrer a isso. Meu cunhado é advogado e ele acompanhou colegas, né, que tinham algum processo administrativo, acompanhava como é que é o nome daquele colega nosso que foi até candidato a deputado? O Wilson Palito. Palito. Tinha um processo administrativo e meu cunhado que foi gratuitamente acompanhá-lo, né? Então, esse início todo teve uma participação boa, né, da minha família, inclusive. Seu pai sempre participa das coisas Meu também. pai estava sempre junto, né? Ele é mais novo, agora está com 85 anos, né? Ah, mas que legal. Mas mesmo assim, ele interage muito. É uma simpatia, né? Sempre participa. E nas festas também Também. da OJULOS, Ele né? gosta muito. Tem muita experiência para contar, né, da vida Claro. policial. É. Quando ele aposentou, ele dirigia para mim, né? Não deixava eu ir sozinha para Samambaia, né? Dirigia para mim. Ah, que maravilha. Uma parceria de vida mesmo, É né? verdade. E, assim, Claudinha, na sua história dentro do tribunal, o que você viu de mudanças, né? A gente está passando por um monte de mudanças agora, assim. Então, você vai fazer 30 anos de 30 TJDFT, né? É uma grande Isso. história, é uma história vitoriosa, né? O que você viu de mudanças ao longo desse tempo? Muitas mudanças significativas, né? Antigamente, o oficial de justiça percorria o DF todo para cumprir mandados em todas as satélites. O tempo foi passando, fomos reivindicando, foram feitas as setorizações. Isso já foi um grande avanço, né? Porque era inconcebível você estar na Ceilândia um dia, de manhã, de tarde, em Planaltina, e era uma loucura, né? Então, os setores eram muito grandes, né? E foi reduzindo, otimizou o trabalho e foi mais... deu celeridade também, né? E mais qualidade no cumprimento dos mandados. Mas tudo isso com muita luta, né? Dos colegas anteriores, da OJUS, né? Sim. E isso foi uma grande mudança para os oficiais, né? Todo mundo pegava lá em Brasília, né? Pegava No fórum em Brasília. no Brasília, e pegava lá. Era distribuição diária? Distribuição diária. Pegava, imagina, todo dia comparecer no Fórum de Brasília, pegar a distribuição com mandados para São Sebastião, para Taguatinga, Programa, Santa Maria, Paranoá. Né? Isso. É uma loucura. Depois reduziu o setor, eu fiquei Sobradinho e Planaltina, as cidades Sobradinho, Planaltina, Fercal, Padef, aquela região próxima ali, né? Era um setor só. Olha o tamanho disso aí. É enorme. E, não, claro, naquele momento não tinha nenhuma possibilidade de fazer arte de comunicação de maneira eletrônica, Não né? tinha. Evidentemente, era o oficial de justiça indo necessariamente várias vezes até no endereço, Exatamente. né? Até encontrar a pessoa, né? Exatamente. Ia nas fazendas ali, né, da região, fazia construção de maquinários da fazenda, tudo sozinha, né, com 24, 25 anos de idade. Então, sem apoio policial, a gente nem pensava nisso. Saía com o mandado na mão. E naquela época, a ordem judicial tinha mais autoridade na rua do que hoje. Isso foi uma grande mudança que eu pude observar ao longo dos anos. Em 93, 94, 95, até o ano 2000, você pegava uma ordem judicial, saía para cumprir aquela ordem e você tinha garantia
que você ia cumprir aquilo ali só, não tinha aquele medo. Depois dos anos 2000, avançando, não sei se houve uma desconstrução da noção de autoridade, né? Tanto para a polícia quanto para o judiciário, que as pessoas passaram a não respeitar a autoridade. Então, dificultou a vida do oficial de justiça, né? Que não tem uma estrutura de logística para apoiá-lo, né? Eu percebo muito isso, assim, como você sabe um pouquinho da minha história também, né? Eu vim da Polícia Rodoviária Federal e lá, claro, né? A PRF tem, né? É uma atividade de risco também, atividade policial sempre é atividade de risco, mas eu me sinto mais vulnerável enquanto oficial de justiça do que era enquanto polícia. Sim. Porque na polícia a gente tinha primeiro porte de arma, depois treinamento, a gente só andava em dupla com uma viatura preparada para isso, com um sistema de rádio ali para você chamar alguém num caso de uma emergência ali, de um apoio de alguma outra viatura. E o oficial de justiça é sozinho, né, num carro particular, né, que é o carro que anda com a família também, com uma caneta na mão, né, um papel ali, um mandado, sem nenhuma comunicação rápida com ninguém, sem um colete balístico, sem um taser, sem Nada. porte de arma, nada, né? Isso. E assim, eu me sinto vulnerável, né? Mas é óbvio que na situação das mulheres isso ainda é muito mais grave, né? Certeza. Evidentemente do porte físico. Sim, com Quais as certeza. dificuldades que você percebe, assim, né? Enquanto oficial de justiça, você se sente às vezes ameaçada pela abordagem das pessoas? Sim, várias vezes, né? Eu passei a andar com segurança. Eu contratei um segurança e um motorista para andar comigo. Depois de um episódio que aconteceu comigo na QNG. Era um mandado de plantãozinho, que se chama, né? Da audiência para o outro dia. Era uma simples intimação. E eu saí do fórum à noite. Falei, é uma simples intimação, eu cumpro esse mandado e vou para casa. E assim fiz. Estacionei o carro em frente à casa e enquanto eu estava chamando a pessoa, vinha descendo um carro na rua cheio de homens dentro e eles abaixaram o vidro, viram que tinha uma moça sozinha, né? E eles continuaram. Depois eu vi o carro engatando uma ré, né? E aí foi o tempo que a moça saiu de dentro da casa, eu entrei para o portão e eles pararam em frente da casa e ficaram decidindo o que iam fazer. Naquele momento eu pensei, eles iam me sequestrar. Com certeza, eu não tive dúvidas, né? Era um carro com o vidro todo preto, um carro já velho, um carro antigo, né? E eram bandidos procurando oportunidade para fazer alguma coisa, cometer algum crime naquela noite, né? É muito perigoso. Depois disso, me deu um clique, eu falei assim, eu não posso mais andar só. E daquele dia para lá, para cá, teve aquele convênio com o Procaminho, né, do Pablo, e eu olhei no site do sindicato, eu falei, olha, tá aqui a minha resposta das minhas preces, né? E aí eu comecei a contratar e já tem uns 5 anos que eu tô andando com segurança e motorista. Você se sente bem mais segura, assim, né? Muito melhor. Isso assim, é interessante porque nós, oficiais de justiça, a gente cansa de resolver problemas que seriam do tribunal, né? Sim. E a gente, às vezes, tira do próprio bolso para isso, né? Eu também ando com segurança para ter maior agilidade, né? E também maior tranquilidade no cumprimento dos mandados. Porque, na verdade, a gente faz tudo o que se diz para não fazer. Né? A gente vai em horários que são perigosos, em locais distantes, isolados, em locais que às vezes a gente não conhece, entra na casa de pessoas, então a gente faz tudo que não é recomendado. Que não é recomendado, mas que a lei exige. Sim. Que você vá em horários especiais, é a letra da lei. Vem escrito nos mandados. Então, nós nos sentimos obrigados a cumprir a nossa função, né? Como se fôssemos super-homens e super-mulheres, e não somos. Mas quando você está no cargo, é como você já foi policial. Às vezes não sentia que você era inviolável, né? Que você era um super-homem. O oficial também sente isso. Então, ele quer cumprir o mandado e ele está baseado na lei. Então, isso acontece com todo oficial de justiça. Eu vou no domingo, eu vou no sábado à noite, numa sexta-feira à noite, em tal lugar, né? Então, o oficial, ele é ele se cobra,
né? Que quer prestar o melhor serviço. E baseado na lei. A lei está ali pressionando o oficial. Você tem que certificar que você foi num horário especial. Você fez de tudo para cumprir aquele mandado, né? Então, o oficial de justiça... Nós, oficiais, somos assim, né? É da índole da profissão, né? Do oficial. Há um grau de comprometimento muito grande com a sociedade, né? Muito grande. A gente quer dar resposta nos processos, né? E aí acaba até ficando mais sujeito a atos de violência em virtude disso, né? Não sei se você viu, essa semana, acho que foi no DFTV, um colega nosso foi cumprir um mandado de busca e apreensão sozinho, sem a polícia. Chegou o depositário lá com o guincho, a pessoa entrou no carro, o réu, né? E bateu, acho que em 2 ou 3 carros e fugiu. Não. Né? Isso aí poderia ter até atropelado alguém. Eu me lembro, Claudinha, que eu não sei se foi com você que aconteceu lá em Taguatinga uma situação de um sujeito que fugiu e que eu não sei se quase bateu ou chegou a bater. No meu carro, bateu no seu carro, não foi? Quase me atropela. Como é que foi, Era esse um mandado caso? de busca e apreensão que saiu no plantão. Eu estava com meu colega Roberto, que é até de Águas Claras, né? Sim. Estava com ele e nós fomos cumprir aquela busca e apreensão e, na sequência, umas medidas protetivas, um afastamento do lastro. Tinha 2 afastamentos. E nós fomos sem a polícia, né? Chegou no local, estava tudo tranquilo, nos identificamos. Quando nós a gente não esperava, saiu uma pessoa de dentro da casa, entrou no carro, engatou a ré e saiu igual uma cobrinha, né? Fazendo manobra e nos surpreendeu. Foi uma coisa assim inopinada, né? Então, é muito perigoso. O mandado de busca, mandado de constrição e esses mandados de busca e apreensão deveriam ser feitos todos com apoio policial. É verdade, assim, isso aí também já aconteceu comigo, não de bater no meu carro, mas de a pessoa na hora correr pro carro, né, e ali acelerar e sair, né? Mas o que eu pude fazer foi certificar para o juiz tomar as providências, né? Mas a gente fica sem ter o que fazer na hora pela falta dessa estrutura, né? E é uma estrutura que eu penso que um dia a gente vai ter, porque nós estamos batalhando por isso, né? Sim. Então, tudo tem um começo, um meio, um fim. Nós estamos, assim, no começo da batalha, caminhando para o meio. Nós vamos conseguir ter uma estrutura. Eu penso assim, sabe? Nós vamos ter uma estrutura de logística ainda. Porque o problema são os gestores da administração em geral que ainda têm a cabeça no século XX. Eles ainda estão gerindo de uma forma antiquada. Então, eu creio que vai sendo renovado os cargos de gestão pública, né, nas administrações. Tanto os cargos de analista ou de técnico que chegam a ocupar funções comissionadas de direção, quanto os próprios juízes novos que estão entrando já com outra cabeça, né, e vão chegar a desembargador. Então, eu acredito que no futuro não muito longe nós vamos ter um quadro mais organizado de cumprimento de ordens judiciais, né? Tem aquele projeto de lei do deputado Ricardo Silva, né, que fala do oficial de justiça agente de inteligência, né? Isso é um avanço muito bom, né? Porque além de agregar valor ao cargo do oficial de justiça, nós somos profissionais qualificados para isso, para trabalhar na área de inteligência. Nós trabalhamos com informações. E por que nós não podemos ter acesso aos bancos de dados? Receita Federal, né, TSE. Então, são informações sigilosas, mas para o público, né? Nós estamos, como servidores, capacitados a lidar com coisas sigilosas. No nosso dia a dia, nós já temos mandados sigilosos, né? Coisas da vara de família. Os próprios mandados de busca e apreensão têm lá a tarja de sigiloso enquanto está com o oficial de justiça, né? Que não possa frustrar o cumprimento, né? Então, esses dados sigilosos das pessoas também podem ser confiados a nós. Nós somos capacitadíssimos para isso, né? Tanto de graduações, né?
como também da experiência do trabalho. Sim, sem dúvida, Sem sim. dúvida. A gente ter acesso a tudo isso ia dar uma efetividade muito maior Muito maior. aos processos, né? Por exemplo, as inspeções judiciais, que são hoje sempre foi assim, né? O juiz tem que ir pessoalmente fazer uma inspeção. Mas os juízes, eles não querem fazer isso. Primeiro porque eles não têm condições pelo cargo de se expor na rua. Sim. É muito perigoso para eles, né? E o oficial de justiça, ele já está na rua para isso. Né? Já está acostumado com esse métier, né? Sim. De fazer inspeções, né? Então, eu acredito que se tiver no texto da lei uma modificação no CPC, o juiz vai ter mais uma atribuição que vai delegar ao oficial de justiça e o processo vai ter muito mais efetividade, né? Sim. Ele pode coligir provas através do oficial de justiça, tanto no direito penal como na parte civil. Sim. Né? O pessoal fala muito assim que o cargo vai acabar, né, por causa dos atos de comunicação eletrônicos e, na verdade, o que a gente enxerga, na verdade, é o cargo se aperfeiçoando, né? Porque os atos de comunicação simples não eram para ir para o oficial de justiça, né? Sim. Se tem outra forma para fazer, ótimo, né? Vamos deixar para os oficiais de justiça, que são profissionais altamente qualificados, os atos mais complexos. Então, assim, digamos, é um ato de comunicação que a parte está se ocultando, aí precisa de alguém com fé pública para ir fazer as verificações, ok, aí é oficial de justiça. Mas um ato que pode ser via WhatsApp, se for pelo oficial de justiça também, o oficial de justiça resolve isso com alguma celeridade. Né? Mas a gente precisa de mais autonomia, né? Principalmente dentro dos atos executivos. Né? Então, a gente ter condições, né, de dar uma resposta para os processos. O grande problema no Brasil, no judiciário, são as execuções, né? O grande gargalo que a gente tem. E a gente tem mais processos de execução hoje do que processo de conhecimento, né? Então a gente precisa dar uma efetividade, até inclusive nas questões, nas execuções fiscais, né? Então até a arrecadação do Estado passa pelo trabalho do oficial de justiça ou a questão do mercado de crédito, né? Porque o oficial de justiça que vai fazer a busca e apreensão de um veículo, no caso de um contrato de alienação fiduciária em garantia que a pessoa não pagou. Um exemplo entre milhares aí que tem do trabalho do oficial de justiça como alguém que precisa de uma expertise, que precisa de uma qualificação específica. Então, a gente está vendo todas essas transformações ocorrendo, né? Isso. A gente, há poucos anos atrás, 10 anos atrás, né, a gente conversava sobre isso. O trabalho do oficial era completamente manual, né? A gente ia às cegas na casa das pessoas. O máximo que a gente fazia era usar o Word ali para imprimir ou fazer, confeccionar uma certidão, para imprimir uma certidão. Mas, assim, não tinha acesso a sistema nenhum. E aí, de repente, a gente hoje tem vários sistemas, né? Só que a gente vai precisando de mais autonomia para a gente praticar os atos constritivos e fazer as investigações patrimoniais, né? É o que a sociedade precisa. É o que a sociedade exige do Poder Judiciário hoje. Né? Uma resposta efetiva e rápida, né? Sim. Porque hoje o oficial de justiça sai com um mandado de penhora de um valor pequeno, R$20 mil. Você chega na casa da pessoa, você só encontra bens que não são passíveis de penhora, né? Sofá, geladeira, além de não satisfazer o débito, não podem ser penhorados justamente porque são bens de necessidade. Né? Sendo que se o oficial de justiça tivesse nas suas mãos o sistema de busca patrimonial, ele já ia direto fazer uma penhora efetiva, que fosse resolver aquele processo. Né? Economizaria a diligência, que isso tudo é custo para o Estado, né? E também diminuiria o risco do oficial de justiça entrar dentro da casa de um estranho, né? Sozinho, para ver se tem uma geladeira, um sofá, que 90% é isso que a gente encontra. Né? A busca patrimonial pode ser feita até... você pode encontrar bens até em outros estados. Então, olha a efetividade disso. Às vezes a pessoa não tem bens em Brasília, mas tem bens em Goiânia. Já faz ali um termo de penhora. Né? E pelo sistema já envia para o cartório de registro de imóveis de Goiânia. Hoje a tecnologia possibilita, assim, é multiforme, né? A possibilidade de ter efetividade processual. Sim. E eu penso que isso não pode ser delegado para um cartório
Porque não que o servidor do cartório não tenha capacidade, mas é por conta do sigilo, né? Que é a obrigação do funcionário público ter esse cuidado. E muito mais o oficial de justiça, Sim. né? Então, eu penso que vamos chegar nessa fase um dia, né? Da gente poder ter uma central só de inteligência, né? Acho que no estado de Alagoas, eu Estão ouvi falar, experimentando, já estão estão fazendo experimentando, alguns né? projetos lá nesse sentido, né, para ir testando. E é interessante, sim, que você falou dos cartórios aí, que tem um projeto, né, que está tramitando os cartórios Sim, extrajudiciais. O trabalhador de oficial de justiça, que é o oficial de justiça que tem a expertise, sim. vai no local, né, tem a Aham, questão da imparcialidade. sim. Então, é um trabalho, o trabalho da execução é um trabalho muito sensível, Exatamente. porque tem que respeitar também o direito É executado, mas dar isso. efetividade para assim, o que o exequente tem para receber, né? Essa questão da imparcialidade é a questão, para mim, que define o motivo desse serviço ser atribuído apenas ao oficial de justiça. Por quê? O juiz é que está ali na pessoa do oficial de justiça fazendo a constrição. Ele é imparcial. Ele não é amigo da parte, sendo que num cartório você pode chegar, ter uma pessoa que é minha, fulano é meu amigo, né? Vamos tentar facilitar para ele ou dificultar para o outro, né? Tirar do judiciário que está ali com a obrigação de dar uma prestação jurisdicional e delegar isso para um particular é muito arriscado, né? E a execução pode não ser efetiva, Sim. ou ser efetiva para alguns e para outros não. É. Sendo que quando fica na esfera do judiciário, certamente vai ser efetiva para todos, né? Porque o juiz de direito é que está ali incorporado no oficial de Sim. justiça, Esse né? projeto esse projeto de lei é muito arriscado, né? E na verdade ele só serve para uma coisa, né? Para a gente trazer a percepção de que os oficiais também precisam se modernizar, né? Ter acesso a mais ferramentas e maior autonomia, né? Para dar a resposta que a sociedade precisa, né? Isso. Que a pessoa precisa, na verdade, do direito efetivo dela, né? É, Não adianta só um pedaço de papel dizendo que ela tem direito, né? Ela tem que receber o exatamente. bem da vida que ela está esperando. É. Receber o apartamento de volta se o inquilino não está Sim. pagando, receber a criança de volta se um dos genitores não está obedecendo o acordo de guarda, ou ter o imóvel de volta se houve uma invasão, né? Então, fazer a reintegração de posse e por aí vai, né? São muitas coisas para a evolução do cargo de oficial de Muitas justiça, né? coisas. Claudinha, e assim, a gente tocar num ponto que é sensível, mas que você vem de uma grande vitória na sua vida e que isso aí serve de exemplo para toda a sociedade, né? Você travou uma luta agora, né? E tá saindo completamente recuperada. A gente está no Outubro Rosa agora e você acabou de superar o câncer de mama, né? Sim. Como é que foi assim? Como é que foi essa história toda? A gente sabe dos desafios, mas só para quem sentiu na pele para saber como é que é esse processo, né? Então, em outubro, em março de 2020, eu fiz um autoexame. Olha a importância do autoexame, né? E notei um nódulo na mama esquerda e logo me preocupei, mas fui deixando, né? Trabalhando. Falei, quando foi em outubro, a campanha do Outubro Rosa, eu falei, gente, eu vou no médico. E fui, e foi diagnosticado o câncer de mama. E na mesma semana do diagnóstico, eu já comecei a fazer as quimioterapias. Só com as quimioterapias, o tumor reduziu de tamanho. Era de 3 centímetros, foi para 3 milímetros. Muita quimioterapia mesmo, né? Depois eu fiz a cirurgia, a radioterapia. E tive muito apoio dos colegas. Eu tenho que frisar isso. Os colegas iam passar o dia inteiro comigo no hospital, né? Só que Colegas interessante, de, né? de Águas Claras, de Taguatinga, vários colegas, né? Iam na minha casa me visitar, tocava violão para mim, mas me deram assim um apoio que tudo ficou mais leve, né? Não, Tudo ficou muito mais leve. Então, eu penso que quando a gente tem um problema grave de saúde, a gente não deve esconder. Porque se a gente esconder, a gente fica ali no canto, deprimido, escondido, né? Mas quando a gente se abre para os amigos, né, para os colegas de trabalho e recebe todo esse apoio, isso fica mais leve. Você quer logo passar por aquilo para voltar,
né, ativa de novo. E foi o que aconteceu comigo. Foi 1 ano e meio de tratamento e cirurgia. E voltei a trabalhar tem 5 meses. E tô aqui fazendo um podcast. Olha, que história maravilhosa, Claudinha. Assim, é um grande exemplo, né, para mulheres, para todo mundo, né? Porque, né, todo mundo quer cuidar também das mulheres da família, mas principalmente para as mulheres no Brasil todo, né, de que é possível. Primeiro que tem que, né, de ter todos os cuidados, né, fazer os exames sempre, mas que mesmo no caso de ser detectada alguma coisa, que ali é possível superar. É possível superar. O tratamento de câncer está muito avançado. Os tratamentos não são mais aqueles tão... A pessoa ficava enjoada, passava mal, né? Ia definhando. Não, hoje você toma vitaminas na veia injetável e aquilo vai te, né, dando um upgrade. Você não vai definhando, né? Sim. E tem que ter fé também, Sim, né? Buscar Deus, buscar oração, buscar apoio. Isso conta muito, acho que é 90%, né? Você focar que Deus está com você e reconhecer que Ele está colocando pessoas ali para te apoiar e ser muito grato sempre, né? Muito grato sempre, porque a vida ela é fugaz, né? Ela passa rapidinho e dependendo de como você encara as coisas que você tem que passar, você pode passar de forma mais leve ou de forma mais pesada, né? Sim. Isso é para tudo, né? Não é só doença, né? Qualquer problema. Olha, que história de superação maravilhosa, assim. A gente, assim, tem uma experiência dolorosa na família. A minha sogra faleceu de câncer de mama. Foram 12 anos enfrentando, né? Então, assim, a gente sabe que é doloroso. Claro, foi um período... faleceu de câncer de mama, né? Faz muitos anos isso. Eu tinha 30 anos quando ela faleceu, né? Então, faz muito tempo. Sim, sim. Então, assim, até importante, assim, né? Quem tem alguma coisa na família, ter sempre esse cuidado que tá vendo, pode ser hereditário, né? Sim. Ou não. E o quanto antes descobrir, fica... Mais tratamento, né? Mais chance de cura tem, né? E o exemplo que a minha mãe me deixou foi esse. Mesmo na época que ela teve, não tinha essa tecnologia de hoje, mas o que foi possível fazer foi feito. Ela sempre enfrentou de cabeça erguida e o exemplo, eu me espelhei nela para enfrentar também, né? E graças a Deus, a gente não sabe por quê, né? A vida é um mistério, mas eu tô aqui. Não, e com essa história lindíssima para contar para todo mundo e para servir de exemplo para todos nós, né? Que os desafios aparecem na nossa vida para a gente superar e sair mais forte ainda deles, porque o aprendizado que fica aí sim para o resto da vida, né? Até de dar valor nas coisas simples, pequenas. E também apoiar os outros, né? Eu penso que tudo que você faz com amor, seja o que for, né? No trabalho, o oficial de justiça, ele vai fazer uma certidão, faz uma certidão completa, valorize o seu trabalho, né? Coloca o endereço, a data, o horário, faz completo, né? Isso já demonstra que você faz bem feito, né? Você vai ajudar alguém, ajuda direito. Sim. Faz até o final. Sim. Então, tudo na vida tem que ter um comprometimento, né? Alguma coisa de você querer que aquilo ali apareça de uma forma positiva, né? Você fazer a diferença no mundo, né? Fazer a diferença no mundo. É para isso que cada um nasceu, né? Com um propósito. Claudinha, você pode ter certeza que você faz a diferença no mundo de muita gente, assim, faz diferença na minha vida, faz diferença na vida de vários colegas, de vários amigos e assim você recebeu esse carinho, né, também durante esse período, porque você sempre fez por muita gente, né? Então o mundo é melhor com você, né? E a gente aprende demais assim com a sua belíssima história de vida, assim, a gente sabe quanto você ajuda as pessoas e a forma como você trata a sua família, a sua relação com seu pai é linda, né? Assim, deixa a gente assim até emocionada, né? Então assim,
te agradecer muito, né, pela imagino. oportunidade aqui de conversar, de levar para os nossos ouvintes, assim, essas histórias. Eu tenho certeza que todo mundo sai melhor desse programa hoje. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, conversamos hoje aqui com Cláudia Cardim, oficial de justiça do TJDFT, com uma história lindíssima de vida e de superação. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima.